Meu nome é Igor Sampaio, Defensor Público do Núcleo de Direitos Humanos. A Defensoria como um órgão de promoção de direitos humanos e defesa dos vulneráveis. E, sim, vários atravessamentos que a gente tem aqui, há muito tempo que eu lido com a questão da saúde mental, inclusive faço parte do grupo controle da RAPS, e tento quebrar a cabeça e quebrar a cabeça dos gestores nesse sentido. Fico muito feliz, prefeito. E digo, muito importante, mais feliz ainda pela sua trajetória de ser agente de saúde, que eu reputo como um dos componentes mais importantes quando se fala de saúde, que é ignorado, mas é quem está na ponta. É quem trabalha diretamente com essa democratização da saúde. Quando a gente fala essa questão de saúde, e digo também, assim, me apresentando, eu sou entusiasta do Casulo e da professora Filadélfia. Por isso fiz questão de vir aqui dar umas palavrinhas, como participante especial. Um dos grandes pontos que a gente fala de saúde mental é a própria questão da invisibilidade da saúde mental. E se eu lido com saúde não de agora, prefeito, porque assim, o núcleo é um núcleo de políticas públicas dentro da defensoria. Eu lido com várias políticas, inclusive o grupo controle da RAPS, o estadual, o conselho, o comitê nacional do CNJ, a gente atravessa e discute bastante com todo tipo de gestor. E uma das questões que a gente coloca, sempre percebe que a saúde mental é um segundo plano. E o principalmente que a gente percebe também, que embora para mim seja bem evidente, seja bem escuro esse sentido de ser a saúde, o direito a uma qualidade de vida e não apenas um direito ao tratamento, um direito assim, a você restaurar seu estado anterior. Especialmente quando fala de saúde mental. Porque, como você disse, saúde mental não é apenas uma intervenção do psiquiatra na ponta. Nós temos muitas camadas, muitas situações que, inclusive, fico feliz dessa sua compreensão, de você ter colocado. Uma coisa que eu mais coloco quando falo de saúde mental é essa necessidade de você pensar em intersetorialidade da saúde mental. Porque, assim, adoecimento mental, todos somos sujeitos. Lembrando que a vulnerabilidade é importantíssima, porque somos sujeitos, mas sujeitos de forma desproporcional. Quem tem tudo, quem não tem dificuldades financeiras, que não tem todo o atravessamento, essa questão racial, essa questão patriarcal, percebemos que qualquer um pode passar por isso. E um dos grandes pontos quando se coloca, a gente fala de reformas e reformas, inclusive você assim, falou, é o Edvirto que ainda está lá, né? É o Edvirto que está lá ainda. Assim. Converso bastante com o Edvirto nesse sentido, porque a própria percepção que o pessoal tem do Areolino. É um hospital muito importante, o pessoal, em vez de readaptá-lo, transformá-lo no que ele deveria ser, fazem tratá-lo como se fosse um grande mal. A questão da reforma psiquiátrica, como se não deve existir Areolino. Tudo é tratamento comunitário. Isso não é bem assim. Você falou também interessante, que é uma coisa que me incomoda, essa questão da inexistência de equipamentos públicos para verificar a situação de álcool e drogas. Isso é obrigado, inclusive, a ser a peso de ouro, ter que contratar clínicas particulares. E quando a pessoa é vulnerável, em vez do Estado ter o seu equipamento, paga, e paga caro, para manter as pessoas lá. São questões, inclusive, do atravessamento que a gente percebe a falta, às vezes, de seriedade de trabalhar. Na sua complexitude, de uma forma holística isso aí. Desde você perceber que, assim, saúde é como você disse, é um esporte, está interligado, é um lazer. Se você não tem qualidade de vida, o adoecimento vai chegar. Essa necessidade, como a professora Filadélfia colocou, desse olhar, assim, quantos estudantes, quantos vocês passaram pela falta de um acolhimento, pelas mudanças drásticas de vida em relação a esse ponto, a falta de um mínimo acolhimento levou a essa questão do adoecimento. Um dos grandes problemas que eu digo é uma sociedade tão enquadradora, que a gente é cheio de regras, de procedimentos, aquela situação toda, e você é tratado como o adoecido mental, que você não se submete a isso. Mas todos somos, de uma forma ou de outra. E nesse sentido, inclusive, eu fico muito feliz da própria referência à Nise, nessa experiência, nessa pulsão dela libertadora, de ter liberdade em relação a esse ponto. E de uma forma ou de outra, sempre somos tratados assim. E a própria questão, como se percebe, a figura de Barbacena lá sobre o Holocausto brasileiro, como era realmente assim nesses hospitais psiquiátricos. Quem ia para lá? Qualquer possibilidade de uma visão subversiva era tratado nessa linha. De vamos pegar, vamos colocar, é o problema de doença mental, tem que ser tratado. E a gente percebe muitas vezes, inclusive, assim, professora Filadélfia, que me marcou muito quando fala essa questão de internação compulsória, bicho de 7 cabeças. Que essa questão, uma situação
um problema de dificuldade geracional, é levado inclusive para uma questão de contenção química, de piora, de decaimento mental em relação a esse ponto. E eu coloco muito nessa linha, dizendo assim: "Ó gente, na verdade, inclusive a gente tem que perceber que pessoas precisam de apoio medicamentoso, de psicoterapia, mas nem sempre é assim. Inclusive, sim, não é o foco principal. Eu acho que temos que ter um serviço de qualidade, um serviço público, que atenda a todas e todos, mas o problema também, às vezes, é o foco dado. Inclusive, me lembro na última reunião que eu participei da RAPS, exigindo que a atenção primária estivesse. Eles disseram: "Não admito uma discussão de saúde mental sem atenção primária". Sem você perceber, inclusive, que está na ponta. Sem, inclusive, a educação participando, dizendo assim: "Olha, o que é que vocês estão fazendo para contribuir, inclusive, com o adoecimento mental dessas crianças e adolescentes?". Até que ponto, inclusive, não se percebe essa necessidade desse ouvir? Discutindo, inclusive, com o pessoal do CRP, essa história, assim, por que é tão difícil você perceber a importância de uma psicóloga e um psicólogo? Por que é tão difícil, até essa própria questão da dificuldade de psiquiatras aqui? E colocando essa necessidade, inclusive, falando com o CRP, o tanto de cargo precário e da ausência de concursos públicos efetivos. Essa necessidade do psicossocial, da educação, na saúde, no trabalho. Num grupo de enfrentamento à questão da situação do suicídio, me lembro também essa discussão, assim, como é que você vai falar assim, de prevenção ao suicídio se efetivamente a gente não está trabalhando nos órgãos? Ao mesmo tempo, aquele gestor que diz: "Não, estamos preocupados com aquela coisa toda", é aquele que tem toda uma política esmagadora dos seus servidores. Como é que a gente pode falar essa questão de saúde mental, tendo amplamente e reforçando essa questão de uma sociedade patriarcal, da sociedade racista? E se não começar no âmago da questão, o que é que realmente causa adoecimento mental? E é nesse sentido que a gente coloca, assim, quando se fala de política pública, o grande problema quando se fala de direito à saúde mental, assim, o primeiro, assim, é a dificuldade que a gente tem de perceber o que é um direito. Todo mundo tem uma noção do que é, mas não entende, inclusive, essa necessidade que é uma exigência, que não é um favor. Apesar de ser parabenizado o nosso prefeito, mas é obrigação dele. A gente tem que cobrar, inclusive, usar seu exemplo para cobrar os outros, porque que os outros estão em débito com essa questão. Que esse é o ponto pautado, que a gente sempre coloca assim: "Ó, não, mas essa situação é muito bom, não, mas não faz, porque assim, não tem dinheiro". É um dos grandes pontos também, quando você começa a associar sempre com a questão. E eu tenho certeza que não deve ser muito recurso de tanque. Às vezes são escolhas que nós fazemos, e nesse sentido, sim. E o grande problema quando se fala, e fico feliz quando você colocou, inclusive, sua trajetória, é porque você, desde cedo, atuando como agente de saúde, percebeu a necessidade, o que é estar na ponta. E essa necessidade de um trabalho democrático de construção da política. Que não adianta pensar em gabinete, se você não tiver essa experiência. E eu percebo, lidando com os gestores, muito isso. A gente fala: "Mas está chegando", assim, porque toda vez ele me chega com um projeto tudo pronto, ele diz: "Olha, não resiste à facticidade, assim. Vamos ver se está funcionando". Quem aqui já soube que funcionou, já usou vagas de saúde mental em hospitais gerais? Deu certo? Uhum. E é esse é o ponto, sim. E é nesse seu sentido que a gente vê muitos casos assim, de quando, em tese está tudo muito bonito. E verifica, inclusive, o pessoal dizendo que ia acabar com a Areolina, porque já estava tudo implementado. Eu disse: "Olha, não, espera aí, como é que é? Está funcionando?". Efetivamente, sim, essa situação toda que vocês colocam como se tivesse nesse parâmetro colocado, tá, a gente percebe que não. Uma das grandes questões também, quando a gente fala de política pública, infelizmente, são questão de indicadores. Porque essa questão, quando você tem um hospital, você sabe quantos pacientes tem lá, você pode traçar toda a política em cima disso. Olha, tantos atendimentos, tantas coisas. Quando você fala medidas difusas, vamos implantar essa questão, uma educação, uma academia da saúde, não a praça. Como é difícil você mensurar esses indicadores, essas coisas, os parâmetros, do que aquela academia está fazendo, do uso diário daquela academia, está evitando um adoecimento mental.
números, números e números e números. O pessoal quer indicadores rápidos. Quer dizer, vamos pegar, muitas vezes, o pessoal está preocupado, que é importantíssimo, não vamos ter, sim, mas levar para um município muito pequeno um psiquiatra. Às vezes é peso de ouro. E, às vezes, não se preocupando com políticas básicas, que podem resolver muito. Uma das grandes questões quando se fala nesse sentido, e eu sempre coloco, inclusive como responsável por monitorar políticas, essa linha de falar em direito à saúde é aquela história, primeiro, assim, essa percepção que ainda não tem da sociedade em relação a esse ponto. De a gente ter que vivenciar situações como o companheiro ali, no caso concreto de necessitar da política, ter que passar pela privação e todo mundo passar indiferente em relação a isso. Quando se discute, inclusive, tem umas conferências de saúde mental, tem uns espaços democráticos, e não coloca isso aí. E muitas vezes as coisas que acontecem, como aqui mesmo, a atuação do Casulo, professor, o seu trabalho, que eu sei que toda essa coisa foi. A senhora teve que praticamente se fincar aqui para poder iniciar o trabalho, foi voluntário, foi colocado, aquela coisa toda. E muita gente percebe de fora assim, mas isso aí é o de menos. Não. E não vê o impacto que é na vida. Por isso que eu fico muito impactado quando vem concretamente, eu acho que todo gestor deveria passar por isso, de verificar isso. E acho que uma interessante de fazer um trabalho com os alunos que passaram pela senhora. De estar colocando o que foi importante para a vida deles em relação a esse ponto. Que a gente pega, às vezes, não coloca, todo mundo já passou, especialmente a adolescência, pós-adolescência, uma fase tão complicada da nossa vida. E eu fico vendo isso de forma geral. Assim, uma falta de uma discussão democrática, uma discussão centrada realmente de quem é o sujeito da política. Que é o grande ponto, infelizmente, quando a gente fala em matéria de política pública, de direito, sim. Tem no discurso aquela história, não, você é um sujeito de direitos, você tem direitos, aquela coisa. Na prática, no máximo, você é um objeto da política. Você é alguém que está sendo utilizado e reutilizado, inclusive, muitas vezes não se pergunta para você se chegou a esse ponto. No caso do colega Lish, havia cruzes que ele teve que fazer para ter um direito básico de ter um tratamento de saúde, acabou passando atravessamento, nem depois nem chegar e dizer assim, e aí, como é que foi? Você tem alguma contribuição a dar? Aquela coisa de pegar assim, e da gente verificar a partir do seu caso, de toda a ausência que o Estado teve no seu caso, a gente poder proporcionar um serviço melhor. E a gente nisso, muitas vezes, é um faz de conta. E às vezes me irrita até quando se fala muito essa questão da linha, assim, tem, aí pergunto, tem. Mas é implementado na prática? Se chegarmos agora, qualquer um, e isso eu coloquei na prática, a própria questão do acesso. Você tem um surto, do atendimento da pessoa em situação de surto. Não souberam responder disso. Olha, acontecendo essa situação tal, 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 tal. Vocês têm como pegar? SAMU, aquela coisa assim. Mas está funcionando? E muitas pessoas chegando e colocando assim, olha, não está. Primeiro, eles não me possibilitam não ter esse adoecimento. Pelo contrário, até agravam esse adoecimento, me privando de várias situações, não me prestando acolhimento, me colocando, inclusive, num mínimo ponto de não ter ninguém que ouça. Que é isso que eu digo importante, voltando à linha dessa questão psicossocial. Que eu não entendo essa falta de investimento, essa invisibilidade em relação a psicólogos e psicólogos. Você verifica, inclusive, o pessoal do o CRP me passando os dados, colocando assim, que você vê concurso para tudo, é concurso mínimo para isso. E quando tem, não chama, que aconteceu, inclusive, recentemente, no município, questão da educação. Já era para estar, basicamente, no Estado também cobrando. No Estado, conversando com as equipes psicossociais, é uma equipe psicossocial para 30 escolas. Eu digo, o que vocês podem fazer? Apagar gelo, para dizer que tem um serviço. Inclusive, assim, de sair daquela linha de psicologia social para tentar uma atendimento. Não é vocês para fazer isso. Digo mais ainda, essa questão. Muitas vezes, encaminhamento de atendimentos psicológicos de prestados pelas escolas, que é importante, mas cadê a política pública para isso? A dificuldade, inclusive, nessa linha. Quem tem dinheiro, inclusive são explorados também os planos de saúde, as psicólogas e psicólogos, mas assim, quem tem dinheiro contrata os seus. Quem não tem? A dificuldade em relação ao atendimento público em psicologia. E é nesse sentido que coloca que a gente vai trabalhar só com um estágio quase final. Pessoas em alto adoecimento que por N motivos não podem mais
persistir sem um acompanhamento específico, sem uma medicação, sem uma psicoterapia, muitas vezes em caráter quase asilar. E é um dos grandes problemas, professor, que eu fico vendo, e me espanta ainda, ser um tema tão fechado, porque saúde mental era para todas e todos estarem falando de saúde mental. Era para em toda oportunidade, inclusive desde cedo. Eu sempre digo que se você pensar das primeiras coisas para se trabalhar a nível de crianças, na questão da educação, aquelas coisas de você, elas estão tendo condições adequadas para a sua saúde mental? Elas entendem minimamente o que é isso? Essa questão da liberdade, da construção, porque não adianta falarmos de direitos quando eles nos são negados de todas as formas. Porque os direitos seriam o quê? Depois de eu estar totalmente adoecido, de poder me internar. E esse é um dos grandes problemas. Assim. Você não percebe, desde a ponta, que essa questão de evitar, é você cada vez mais assim, evitar discurso de ódio, evitar discriminação. Porque tudo isso, inclusive, quando falamos e vamos mais além, vivemos numa sociedade adoecedora. É até estranho, por exemplo, as pessoas que conseguem se adequar a essa sociedade. A pessoa que nunca teve um problema em relação a isso, eu acredito. Porque, assim, se a questão de anormalidade, normalidade é usualidade, eu digo assim, alguém que consegue se enquadrar totalmente, esse sim que precisa ser estudado. Porque a sociedade em si é muito adoecedora. E nesse sentido que eu sempre coloco. E deixar essa questão, achei muito interessante, prefeito. Vou falar com o Tiago, colocar à disposição para a gente estar, assim, fico muito feliz de poder contribuir com esse seu projeto aí. E a partir daí, dizer assim, olha, por que isso acontece em Tanque e não acontece nos outros lugares? Eu faço questão, depois eu quero até pegar o contato, conversar mais, poder contribuir nisso para chegar na próxima reunião com o Grupo Controle da Rua, pessoal, eu conheci o prefeito lá de Tanque, inclusive várias coisas interessantes e importantes. E com certeza não é o município mais rico do estado. Com certeza é você pegar atitude, é você ter esse pensamento, muito de parabéns na sua trajetória, é de ter passado a vida toda trabalhando como agente de saúde, estando na ponta, verificando as situações e entendendo quais os problemas. Porque um dos grandes problemas dos gestores é que é praticamente assim, gente assim, além de herdeiro, é gestor. Você pergunta assim, qual é a sua trajetória? O que você fez antes? Qual o contato que você tem com a população para pegar e passar nisso? Por isso que é importante, até nesse sentido, essas percepções. E de antemão, senão a gente passar a noite aqui, encerra a minha participação. Espero que a gente pegue e continue. E dessa vez, sim, vou tentar me enquadrar para fazer a formação. Um dia eu consigo. Só. Obrigado. Só.